Amém. Inicialmente eu cumprimento a todos na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo mais uma vez da minha satisfação de estar com os irmãos aqui em mais uma escola sabatina no dia do Senhor, dia em que o Senhor fez três coisas somente: descansou, abençoou e santificou esse dia, e deixou como um mandamento para o seu povo. Dia do repouso do Senhor é hoje, o Santo Sábado. Então, meus amados irmãos, quero também cumprimentar aos demais irmãos aí por fora que estão nos assistindo, lá em Brasília, por exemplo, lá em São Paulo, no Maranhão, no Pará, lá no Ceará, irmão José Silva, né? Irmão José. Então ele nos assiste, nos acompanha. Então a todos os irmãos, estejam todos saudados na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, a nossa lição de hoje é justamente em 2 São Pedro, capítulo 1. Vamos indo até onde é o horário. 2 São Pedro, 2 São Pedro, capítulo 1. É um capítulo próprio. Diz: prefácio e saudação. É uma introdução para a segunda carta de Pedro aos irmãos. Então ele começa dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Note bem, os irmãos, como é a expressão de Pedro na introdução da sua carta: servo e apóstolo. Ele poderia ter dito somente apóstolo, porque Jesus chamou para ser apóstolo, para ser um discípulo. Entretanto, Pedro aqui dá um exemplo para nós. Ele se qualificou como um servo. Servo é justamente aquele que serve. É como se fosse um funcionário. Não seria bem um escravo, mas como um funcionário que serve ao seu patrão. Assim então Pedro se colocou nessa situação. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aos que conosco, agora se dirigiu aos irmãos, aos que conosco alcançaram fé igualmente. Interessante também isso aqui. Aqueles que alcançaram fé igualmente. Ou seja, uma fé mútua. Bem-vinda, irmã Solange. Uma fé mútua. Uma fé comum. Aos que conosco alcançaram fé igualmente. Uma fé única. Uma fé mútua. Uma fé igual. Preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então essa fé é preciosa pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo que nós fazemos que não é por fé é pecado. Mas devemos ter essa virtude na nossa vida, a fé. Mas agora, como é que nós vamos descobrir a fé? Todo mundo fala na fé, e a fé é muito boa, é importante. Ninguém vive sem a fé. Mas como é? E uma pessoa que não tem fé, para começar a ter fé, como é que ela encontra a fé? Onde ela busca? Como? Vamos ver. Irmão Eudes, localize aí. Hebreus capítulo 10 e o versículo, vamos ver se é, deixa eu ver, 10 e Hebreus 10, vamos ver o início da fé. Você que não tem fé, mas quer ter fé, não é Hebreus não, irmão, é Romanos capítulo 10 e 17. Romanos 10, 17. Se alguém não tem fé,
faça o que Paulo disse aqui agora para você encontrar fé. Para você iniciar a sua fé. Ah, mas eu não tenho fé nenhuma. Tudo bem, mas faça isso que ele está dizendo aqui e você agora vai ter fé. Como é que é a origem da fé? De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Está aqui. A origem da fé é aqui. Você ouvindo, você vai criar fé. A fé vai nascer em você. E ouvindo o quê? A palavra de Deus. Muito importante isso aqui. É bom a gente valorizar essas pequenas coisas. A fé. Mas a origem da fé é ouvindo a palavra de Deus. Agora voltando lá para São Pedro. Agora o versículo 2. Pedro, capítulo 2, 1, 2. Agora a saudação de Pedro aos irmãos que alcançaram fé comum. Diz ele, graça e paz vos sejam multiplicadas. Duas coisas importantíssimas na vida do cristão. Graça e paz. Mas por que isso? Porque a graça, ela foi manifestada a todos os homens, trazendo salvação ao mundo. Quem é a graça? O Senhor Jesus. Ele é a graça. Ele é que veio trazendo salvação a todos os homens. Então, graça e paz. Agora, tem a paz espiritual e a paz material. Na nossa vida comum, na nossa vida diária, nós precisamos de paz. Paz material, paz interna. Mas precisamos também da paz espiritual. E essa paz espiritual nós encontramos aonde e em quem? Vamos ver aí, irmão Eudes, onde é que nós vamos encontrar a paz espiritual. Agora sim, Isaías capítulo 9. E vamos ver se é o 14. E se a cabeça não falha dessa vez. Quem é a paz espiritual que nos abastece diariamente? Isaías capítulo 9. Não é ainda, também não, irmãos. Veja 14, 9. Também não é. Ah, mas nós vamos encontrar. Não vamos ter pressa não. Sim, encontrei, irmãos. É 9:6. Isaías 9:6. Com essa minha Bíblia, com a graça de Deus, eu encontro tudo. 9:6. Vamos encontrar quem é a paz espiritual que nos abastece diariamente. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém. Então a nossa paz espiritual é também o Senhor Jesus. Ele é o Pai da eternidade e é o príncipe da paz. Então se estivermos sempre com Ele, se estivermos andando nos seus caminhos, nós teremos essa paz espiritual que nós precisamos muito da paz espiritual. E agora voltando para lá novamente, irmãos. Então diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Era o desejo de Pedro, que essas duas coisas importantes, a graça e a paz, fossem multiplicadas diariamente na vida dos irmãos.
A mesma coisa todos nós aqui desejamos uns para os outros. Que todos nós tenhamos essas duas virtudes, a graça e a paz, diariamente. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então a cada dia nós vamos nessa estrada, na estrada da vida, cada dia nós vamos conhecendo a Deus. Conhecendo. Nunca vamos conhecer 100%. Nunca vamos conhecer Deus ao todo. Mas até onde Ele nos permitir que nós o conheçamos, vamos seguindo, conhecendo. Veja aí, irmão Eudes, Oséias, capítulo 6 e o versículo 1. Esse eu tenho certeza que nós vamos acertar. Oséias, capítulo 6 e o versículo 1. Está aí. O 2 agora. Então vamos para o 3. Está aí, é o 3. 6 e 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é bom a gente conhecer só um pouquinho e se acomodar, ou achar que já sabe muito, ou não querer mais saber. Não. Aqui o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E vamos conhecendo, diariamente nós vamos conhecendo o Senhor, para que nós possamos seguir essa carreira firmes e fortes, conhecendo ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva de manhã cedo será a sua saída, e Ele a nos virá como a chuva, pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Está aí. Devemos diariamente prosseguir em conhecer. O 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Então Deus, o Senhor Jesus Cristo, em seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. E pelo conhecimento daquele que nos chamou da sua glória e virtude, ou por sua glória e virtude. Então, como é que se explica isso aqui? O Senhor Jesus vindo aqui à terra, salvar o que se havia perdido, veio com essa missão. Então, pelo seu divino poder, nos deu tudo, começando pela fé, começando pela paz, pela graça, coisas essenciais para a nossa vida. Tudo que diz respeito à vida. A vida também são duas: a vida material e a vida espiritual. Essa vida temporária de hoje e a vida eterna futuramente. São duas vidas. Mas então, Ele nos deu tudo que diz respeito à vida. Uma vida dupla, porque se nós andarmos seus caminhos aqui, nessa vida, nós estaremos principiando a vida do céu. A vida lá no céu é uma continuação dessa. Só com detalhes diferentes, é claro. Respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então o chamado que Ele nos fez, vinde a mim todos, sem exceção, vinde a mim todos, foi por sua glória e pela sua virtude. Agora, já foi dito hoje aqui de manhã, que Deus tem os seus propósitos. Chamado tem o seu propósito, propósito de Deus. Precisamos também saber qual é o propósito dele na nossa vida. Amém. Versículo 4 agora. Agora, escutem só o propósito dele para a nossa vida.
para a vida de todos nós. Escutem só. Pelas quais, ou seja, pela glória e pela virtude, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Ele tem feito isso para conosco. Grandíssimas e preciosas promessas. Se nós fôssemos aqui enumerar essas promessas, são muitas, muitas, não daria para contar. Vamos citar apenas uma. Ele diz assim: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Essa é uma delas. É uma das grandíssimas e preciosas promessas da palavra de Deus. Mas não fica por aí. São várias, são inúmeras, grandíssimas e preciosas promessas de Deus. Para quê? Agora vamos chegar nessa frase aqui, vamos chegar aonde é o propósito de Deus para conosco. Vamos chegar lá? Vamos, escutem só. Para que por elas fiqueis participantes do quê? Da natureza divina. Aleluia. Glória a Deus. Para que por elas, pelas promessas, fiqueis participantes da natureza divina. Mas como é que é isso? É um privilégio muito grande mesmo para um ser humano pecador, embora salvo, ser participante da natureza de Deus, ser participante da natureza de Jesus, ser participante do Espírito Santo da promessa, com o qual nós fomos selados para o dia da redenção. Mas então é interessante demais essa palavra aqui de Paulo, de Pedro. Para que fiqueis participantes da natureza divina. Mas por que isso ainda? Bom, somente Deus, Jesus e o Espírito Santo são divinos. Mas a promessa grandíssima aqui é para que nós também sejamos participantes da natureza deles. Por exemplo, a nossa natureza é humana, nossa natureza é carnal, nossa natureza é má, é pecaminosa, é tudo isso. Mas a promessa é que, se permanecermos nos seus caminhos, seremos participantes da natureza divina. Amém. Havendo, e que já estamos aqui sob o chamado de Jesus, para servi-lo em espírito e em verdade, então basta que nós caminhemos juntamente com Ele, andemos lado a lado com Ele, para que possamos ser participantes da sua natureza, da natureza divina. Havendo escapado da corrupção, nós já escapamos, já passamos pelas águas, somos novas criaturas. Então, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, nós não participamos mais das coisas do mundo. Nós agora vivemos uma nova vida, ou uma vida nova na presença de Deus. E a promessa está lá na frente para nós, que iremos ser participantes da natureza divina. Se nós pensarmos nisso, nesse privilégio, nessa honra que Deus vai nos dar, olhe, nós poderemos fazer mais sacrifícios ainda para permanecermos nesse santo caminho. Amém. Agora, o 5, irmãos. E o 5 diz: e vós também, a igreja, pondo nisso toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência,
Agora chegamos aqui num ponto muito interessante. Nós vamos agora chegar na escada cristã. E o que é essa escada cristã? As escadas comuns aqui na Terra, elas têm os seus degraus. Começamos pelo 1º, 2, 3, 4 e vamos indo. A escada de Deus aqui também, a escada cristã, ela também tem os seus degraus. Nós vamos contar aqui, juntamente com Pedro, pelo menos 8 degraus. Nessa escada aqui, apresentada por ele. Pedro está apresentando para nós aqui, no versículo 5 e versículo 6, uma escada cristã, que nós precisamos subir diariamente. Então vamos contar, vamos saber quais são os degraus dessa escada? Vamos lá. Se você já tem a fé, que você adquiriu através de ouvir a palavra de Deus, você vai subir mais 7 degraus. E se você ainda não tem a fé, você vai subir 8 degraus. Essa escada só tem 8 degraus. Se você não tem a fé, aliás, se você já tem a fé, não, se você não tem a fé, agora se você já tem a fé, você vai subir 7. Vamos contar? Vamos. Vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, toda a atenção, todo o cuidado. Vamos pôr nisto todo o cuidado, toda a diligência. E agora vamos subir a escada. Você já tem a fé, então sobe a virtude. Uma. A virtude, a ciência. 2. A ciência, a vossa fé. Nós já temos a fé. Então vamos acrescentar a nossa fé, a virtude. É uma qualidade do cristão. O cristão não pode viver sem essa qualidade aí. Depois da fé é o primeiro degrau da escada. A virtude. Ser uma pessoa virtuosa. Com virtude. E depois da virtude, o que é que vem? A ciência. Mas será essa ciência do mundo aí? Será essa ciência que desacredita em Deus? Será essa ciência que leva para outro rumo as coisas espirituais? Não, não é essa. Mas que ciência é essa? Que nós devemos acrescentar a nossa fé. Vamos ver que ciência é essa, irmão Eudes. Provérbios, capítulo 22 e o versículo 17. Vamos ver de quem é essa ciência e que ciência é essa. Provérbios 22, 17. Está aí. O conselho do sábio Salomão. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. E aplica o teu coração à minha ciência. Amém. A ciência de Deus. Essa é a ciência que nós devemos acrescentar à nossa fé e à virtude. A ciência de Deus. E não essa ciência dos homens por aí. Ciência dos homens, a eles não foi permitido entender as coisas de Deus. Até porque o mesmo apóstolo diz que o homem material não entende as coisas do Espírito. As coisas do Espírito é para o homem espiritual. Então nós, sendo espirituais, nós entendemos as coisas do Espírito. Mas se formos carnais, não podemos entender as coisas do Espírito. Por isso essa ciência não nos ajuda em quase nada. Ela nos ajuda em outras coisas, coisas materiais. Mas na parte espiritual, ela não nos ajuda em nada. E assim, você já tem a fé, tem a virtude, tem a ciência. Agora você deve acrescentar o que mais? A temperança. É mais um degrau na escada, a temperança. Mas como é que é essa temperança?
A temperança ela tem vários sentidos. Tem a temperança no trabalho, ser temperante. Tem a temperança no nosso comportamento, sermos pessoas temperantes. Tem a temperança no nosso alimento, na parte alimentar. A temperança. Paulo pregava a temperança. Lá para o rei Félix, ou foi para o rei Festo, ele pregou o juízo vindouro e a temperança. Na temperança do nosso regime, não podemos misturar muitas coisas. Devemos ser pessoas temperantes. Então, é mais um degrau na escada e mais uma razão para que nós tenhamos saúde e também sermos pessoas controladas, temperantes. Enfim, já temos agora a temperança, ciência e a temperança. Depois da temperança, o que que tem? Qual é o próximo degrau? A paciência. Ah, mas eu não sou paciente. Você precisa ser. Você não é paciente? Mas procure ser paciente. Porque Jesus disse, na vossa paciência possuí as vossas almas. Então precisamos subir esse degrau e sermos pacientes. Assim como o irmão José. O irmão José que é tranquilo, né? Paciente. Jó também era paciente. E quem é que diz que Jó era paciente? Quem diz foi um apóstolo. São Tiago diz, olhai a paciência de Jó. Observai a paciência dele. Então precisamos ser pacientes. Nada de sermos agitados e sermos descontrolados. Precisamos ser pacientes porque está entre os degraus da escada cristã e nós precisamos dela, da paciência. Agora vamos para outro degrau depois da paciência, a piedade. Mas como é que é a piedade? O que é piedade? Como se praticar a piedade? Como se ter a piedade? A piedade é você ser piedoso. Mas o que é ser piedoso? É dar as suas coisas para os outros? Não, não é somente isso, não. Mas você ter piedade daquele que está padecendo, daquele que está sofrendo. É você sentir o que ele está sentindo. Na linguagem aí dos mais entendidos, eles falam empatia. Ou seja, você sentir o que o outro está sentindo. E aí você se solidarizar com ele. Isso é ter piedade. Ter piedade dos que sofrem. Ter piedade daqueles que não conhecem a palavra e você passar a palavra para eles. Ajudar, encaminhar. Até que a pessoa comece a caminhar com seus próprios pés. Então, o cristão, ele é piedoso. E piedade vem de pio. Fulano é pio. E fulano é ímpio. É o contrário. Então nós precisamos escolher. Ou nós somos pios, ou somos ímpios. Mas eu acredito aqui que nenhum de nós quer ser ímpio. Então vamos ser pios, praticar a piedade e termos a piedade em nós. Amém? Vamos mais para frente. Depois da piedade vem o quê? O amor fraternal. O amor fraternal. Quem primeiro teve o amor fraternal foi o próprio Deus. Lá São João diz, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele, no Filho, crê, tenha vida eterna. Então o amor começou por aí. O amor é de Deus. Deus é amor. O mesmo São João diz isso. Lá nas epístolas, ele diz, Deus é amor. E ele amou esse mundo tão revoltado, esse mundo tão perverso, esse mundo tão cruel. Mas mesmo assim, com tudo isso, Deus amou esse mundo.
E foi de uma forma enorme, de uma forma grande. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho. Ele não poupou o seu Filho por amor a esse mundo. Então, meus irmãos, a prática do amor, ter o amor fraternal, é muito importante na vida do cristão. Principalmente porque é mais um degrau na carreira espiritual dele. É mais um degrau que ele sobe na prática do amor fraternal. Mas então tem o amor carnal também, não é? Sábado passado, quem assistiu o programa, viram e ouviram que eu e o pastor Paulo, nós falamos sobre as duas coisas, os dois lados das coisas. Sempre as coisas têm os dois lados. E não seria diferente com o amor. O amor fraternal e o amor carnal. O amor humano. O amor de esposo para a esposa, da esposa para com o esposo. Um amor carnal. Mas ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo faz a comparação do amor entre esposo e esposa com a igreja e Cristo. A igreja, a esposa, e Cristo, o esposo. Mas então existe esses dois amores. O amor fraternal, praticado entre os cristãos, e também o amor material, o amor carnal, praticado entre marido e esposa. Depois do amor fraternal, qual é o outro degrau? A caridade. Depois do amor fraternal vem a caridade, mais um degrau. Aí sim, nós vamos ter chegado ao 8º degrau da escada cristã, citada aqui por São Pedro, na nossa vida espiritual. A caridade. Mas qual é a principal caridade? Como todas as coisas, tem as duas também. Tem a caridade material e tem a caridade espiritual. A caridade material não precisa explicar, porque ela fala por si mesma. Todos nós sabemos qual é a caridade material. É fazer bem aos outros, é ajudar os outros, é dividir aquilo que você tem com quem não tem. Essa é a caridade material. Mas a caridade espiritual, qual é? Vamos saber? Vamos saber. Agora mesmo. Irmão Eudes, procure aí. Primeira São João, capítulo 5. Vamos ver 1 e 2. Vamos ver qual é a caridade espiritual que nós também precisamos praticar na escada cristã, na escada que Pedro citou para nós aqui. 1 São João 5, 1 e 2. Vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. 2. Nisto, se você conhece a Jesus, se você ama Jesus, você guarda os mandamentos de Jesus, nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Mas, irmão Eudes, essa tradução sua aí não nos ajudou. Procura uma outra que vai dizer caridade, 5:2. Então veja o 3. Não nos ajudou não. O 3 na outra tradução. Quem tem a tradução atualizada? Versículo 3 na atualizada. 1 São João 5:3. Tradução atualizada.
1 São João 5,3. Mas essa também não nos ajudou. Vamos ver aqui na minha. 1 São João 5,3. Nós vamos encontrar uma tradução. Tem a sua aí? A sua está dizendo assim? Vamos encontrar uma tradução que diz assim: esta é a caridade de Deus, que guardemos seus mandamentos. A sua diz assim? Mas então, todos vocês me perdoem. A partir do irmão Eudes, me perdoe. Eu citando o 5, não é o 5, é o capítulo 3. Depois do 3, 1 São João 3, o primeiro. E depois, sim, depois o 5, 5:3. Está aí, ó. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fosse chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então essa é a grande caridade de Deus para conosco. Essa é a caridade espiritual nossa, o grande amor de Deus pela humanidade. E o versículo, na outra tradução, 5:3, vai dizer: esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então nossa caridade para com Deus é guardar os seus mandamentos. Amém. Vamos agora para o 7. E a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade. Então essa é a caridade de Deus. Agora o versículo 8. Porque se em vós, a da igreja, houver e aumentar estas coisas, quais coisas? Essas 8 que nós falamos. A fé, a virtude, a temperança, a ciência, a paciência, o amor fraternal, a caridade. Se em vós aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos esclarecer 2 palavras aqui. Se em vós, se em nós, houver abundância dessas coisas, dos 7 ou 8 degraus da escada, não vos deixarão ociosos. O que é ser ocioso? É ficar sem fazer nada, é ficar à toa, sem fazer nada. Não é simplesmente preguiçoso, não. É ficar sem fazer nada. Está ocioso, está na praça procurando quem o contrate para ir trabalhar. Então, se tivermos essas coisas, não ficaremos ociosos. Por quê? Vamos estudar a palavra, vamos ensinar a palavra, vamos pregar a palavra. E nem ociosos, nem estéreis. O que é estéreis? É aquela árvore que não dá fruto. É uma árvore estéril. E se nós ficarmos a vida inteira sem produzirmos frutos, também somos pessoas estéreis. Mas se em nós produzir, aumentar essas coisas, não ficaremos nem ociosos, nem estéreis. Mas por quê? Vamos nos ocupar em alguma coisa e depois disso vamos produzir frutos. Porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Jesus foi claro, disse: pelos seus frutos conhecereis. Então, continuando, vamos para o 9. E o 9 diz: pois aquele, aí já individualizou, aquele
em quem não há estas coisas é cego. Mas será um cego que não enxerga as coisas? Sim, tem também os dois cegos. O cego literal, não tem visão, e o cego espiritual. Mas tem remédio para os dois? Tem. Jesus curou vários cegos. Tinha um lá de nascença mesmo, nasceu cego, e Jesus curou, lá no capítulo 9 de São João. Mas quem está com a vista curta, quem é míope, está com problema de visão, faz uma consulta e coloca um óculos, aí melhora as vistas. Mas esse cego aqui, que São Pedro está falando, é o cego espiritual. E o que é que o cego espiritual precisa fazer para enxergar as coisas? Aí nós vamos lá para o Apocalipse, capítulo 3, onde vai dizer, veja se é o 15, irmão Wilson, 3, 15, 16, 3, 14, 15, por aí. Apocalipse 3. Vamos ver qual é o remédio que o cego espiritual precisa. Vamos para o 16. Vamos para o 17. É assim. Agora está aí. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Agora o 18. Aí sim, agora Deus, Jesus Cristo, dá a receita. Ele prescreve a receita para quem é cego espiritual. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E para os olhos, é o assunto que nós estamos falando. E para os olhos, o que é que Jesus recomenda para nós? Qual é a receita que ele prescreve, um remédio para nós? Diz assim: e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Está aí, um colírio espiritual. Um colírio que é vendido por Jesus. Assim como ele vende o ouro, vende a fé e vende as vestes, para que nós não andemos nu. Uma nudez também espiritual. E uma pobreza também espiritual. Precisamos do ouro, comprar o ouro provado no fogo. Todas essas mercadorias são vendidas por Jesus. Ele é o grande mercador que bate na porta da nossa casa, do nosso coração, para entrar, para nos oferecer essas mercadorias. O ouro, as vestes e o colírio para os nossos olhos. Amém. 2 e 8 agora. Não estéreis nem sem o conhecimento de Jesus Cristo. 9 agora. Pois aquele em que não há estas coisas é cego. Cego não dessa visão humana, mas cego da visão espiritual. E essa cegueira espiritual é bem pior do que a cegueira humana, porque ele não vê as coisas espirituais. E Jesus disse: se um cego guiar outro cego, qual é o fim? Ambos cairão no buraco. Então é necessário que nós tenhamos a visão espiritual. Cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. A pessoa estando nessa situação, esqueceu de onde ele era, esqueceu de onde ele veio, esqueceu o que ele foi. Ele era um pecador lá no mundo, mas agora passou por uma purificação dos seus pecados. Ele agora é uma nova criatura. Ele está andando nos caminhos de Deus, na presença de Deus. Mas se ele não fizer uso do colírio espiritual, ele vai se esquecer
da purificação dos seus antigos pecados. Isso não é bom. Não é bom para um cristão acontecer isso. Versículo 10 agora, irmãos. E o 10 diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. O que é que nós devemos fazer? Cada dia nos manter firmes, mantendo firme a nossa vocação e a nossa eleição. Mas como é que é isso? Nossa vocação, porque Jesus já nos chamou, nós estamos aqui na sua presença. E a nossa eleição? Vocação e eleição. Eleição. Nós já fomos eleitos? Já. Estamos aqui na presença dele porque fomos eleitos já. E o que é que falta para nós? Tomar posse. Só falta isso. Tomar posse. Vocês não sabem como acontece com os políticos aí? As pessoas que recebem um cargo, primeiro a pessoa é eleita, depois toma posse. É o nosso caso. Nós já fomos eleitos, nós já estamos eleitos. Pedro diz: fazer mais firme cada dia a vossa vocação e eleição, manter essa eleição e aguardar o dia da posse. Só falta isso, aguardar o dia da posse. Porque fazendo isto, ou seja, mantendo firme a vocação e a eleição, nunca, jamais tropeçareis. Amém? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. E à tarde tem aí às 3 horas, com a permissão de Deus, tem o programa Semeando a Palavra, com a explicação do calendário, daquilo que eu sei, não é? Eu vou até onde eu sei. Mas depois nós vamos ter mais palestras e a gente vai aprendendo aos poucos. Cada dia se aprende um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, até a gente crescer na estatura de varão perfeito. Amém? Fiquem com Deus. Estamos no dia do Senhor.